Você conhece a carreira de Procurador da Fazenda Nacional? Sabe o que faz a PGFN? Para falar sobre esse assunto tão interessante, que é mais uma das opções que você, bacharel em Direito, tem para a sua carreira, convidamos o professor, advogado e procurador da Fazenda Nacional, Dr. Aldemário Araújo Castro, para falar conosco um pouquinho sobre essa profissão. Para falar da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conhecida pela sigla de PGFN, é interessante contextualizar a Procuradoria dentro das instituições jurídicas de uma forma geral, né? A PGFN é um órgão jurídico que integra a advocacia pública federal, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a advocacia pública. Do mesmo jeito que as pessoas, de uma forma geral, as empresas, de uma forma geral, precisam ou demandam em várias situações advogados para defendê-las, para atuar judicialmente em seu nome ou para ter algum tipo de consultoria, os órgãos estatais, os entes estatais, as instituições públicas também precisam de advogados, pelas mesmas razões, né? Advogados que possam representá-los em juízo, advogados que possam orientar como essas instituições devem proceder administrativamente na relação com outras instituições, com o particular. Portanto, a advocacia rigorosamente seria uma só, mas é possível fazer uma distinção entre a advocacia, digamos assim, particular ou privada, que é aquela que atende pessoas e empresas, e a advocacia pública, que é aquela que atende ao poder público, aos entes do poder público. Então, nessa medida, você teria uma advocacia pública municipal, que atende os municípios, suas autarquias, suas fundações, são procuradores municipais, né? Você teria uma advocacia no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então você tem as procuradorias de estado do Distrito Federal, com procuradores de estado e procuradores do Distrito Federal. E você tem a chamada advocacia pública federal, que é um pouco mais complexa do que as dos municípios e a dos estados e do Distrito Federal. Porque a advocacia pública federal hoje é representada, articulada por uma grande instituição, que é a Advocacia Geral da União, conhecida também como AGU, pela sigla. E a AGU, ela se compõe de uma série de procuradorias e carreiras jurídicas distintas. Então, diferente de uma procuradoria do Estado de São Paulo, por exemplo, em que você tem a Procuradoria do Estado e os procuradores de Estado, no caso da União há uma diversidade maior, uma complexidade maior. A Advocacia Geral da União, ela se compõe de uma série de procuradorias, como eu disse, né, e uma série de carreiras jurídicas. Entre essas procuradorias e entre essas carreiras jurídicas está a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e os procuradores da Fazenda Nacional. Mas além deles, nós temos no âmbito da AGU a Procuradoria Geral da União, a Procuradoria Geral Federal, a Consultoria Geral da União. E como carreiras jurídicas, ao lado dos procuradores da Fazenda Nacional, nós temos os advogados da União, os procuradores federais e os procuradores do Banco Central, né? Mas podemos dizer que, nesse sentido, a AGU seria um grande guarda-chuva que abarca essas procuradorias e essas carreiras especificamente. Dito isto, a gente chega na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos procuradores da Fazenda. A PGFN talvez seja um dos órgãos jurídicos mais antigos do país, né, porque ela existe já há uma centena de anos, né, e está muito vinculada ao antigo Ministério da Fazenda, hoje chamado Ministério da Economia, né. Inicialmente, a Procuradoria fazia todo o serviço jurídico de consultoria do antigo Ministério da Fazenda, né? E depois da Constituição de 88, com o surgimento da AGU, passou também a fazer a atuação judicial da União no que diz respeito à matéria tributária, né? Então hoje a gente pode dizer basicamente o seguinte: as duas grandes áreas de atuação da PGFN são o serviço jurídico do Ministério da Economia, hoje chamado de Economia, portanto, a emissão de pareceres, manifestações, ou todo tipo de consultoria e assessoramento jurídico que o Ministério da Economia precise, é feito pela PGFN, e também toda a atuação judicial da União que envolva matéria tributária ou a cobrança da chamada dívida ativa da União. Então, são essas duas grandes vertentes, a
atividade interna de consultoria e atividade de representação judicial em matéria tributária e na cobrança da dívida ativa. Essas são as atribuições do órgão, da instituição Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também dos seus integrantes, dos procuradores da Fazenda Nacional. São justamente quem dão vida a essas atividades de consultoria e de atuação judicial. E ao longo do... São tantas as competências que a PGFN tem e tantas áreas de atuação, como o senhor menciona, o que a gente pode destacar nos últimos anos de atuações mais relevantes? Por exemplo, em pareceres, nas reformas da Previdência, reforma tributária, as grandes ações tributárias como a do ICMS, da PIS, da COFINS. O que o senhor destaca como mais relevante nos últimos anos? Muito bem, a gente poderia fazer uma análise a partir dessas linhas de atuação que eu mencionei, né? Se a gente olha para a linha de atuação judicial, de representação judicial, a gente pode primeiro destacar a recuperação de créditos, ou seja, a cobrança, a execução da dívida ativa, tanto de natureza tributária quanto não tributária. Nesse campo, existe uma montanha, literalmente uma montanha de recursos a serem recuperados, né? Notadamente com a junção que ocorreu recentemente da dívida ativa previdenciária. Então, a dívida ativa da União, incluindo a previdenciária, tem uma extensão muito grande. E de vários anos para cá têm sido adotados mecanismos cada vez mais modernos no sentido de tornar mais eficiente essa cobrança. Talvez o cenário mais visível, de forma mais recente, seja todo um esforço que tem sido feito no âmbito da transação tributária, né? Como uma forma de tentar tornar mais eficiente a recuperação desses créditos e não depender exclusivamente da ação judicial, da execução fiscal propriamente dita. No campo da atuação judicial que não envolve recuperação de créditos, ou seja, na representação de natureza tributária, a Procuradoria tem uma tradição desde 88, como eu mencionei, com a edição da Constituição, de atuação em juízo, e as grandes questões tributárias tiveram necessariamente a participação da Procuradoria. Então, todas as discussões que envolviam o nascimento e a consolidação do sistema tributário atual, com os vários tipos de contribuições, COFINS, CSL, tudo isso foi objeto de discussão judicial, inclusive no Supremo, com a participação ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mais recentemente, a gente tem visto a atuação da Procuradoria em grandes questões tributárias, com talvez a mais importante delas, até em termos de volume de recursos, que é justamente a discussão sobre a base de cálculo do ICMS, se nela, na base de cálculos, poderiam incidir ou estar presente em outros tributos. Então, essa é uma discussão tributária com valores altíssimos, relevantíssimos, né, que envolve, inclusive, toda uma discussão sobre em que momento se dá o efeito da discussão, modulação, e há uma série de consequências ainda que estão sendo discutidas das decisões que foram tomadas. Mas, em suma, pode-se dizer o seguinte: não existe nenhuma grande discussão tributária envolvendo tributos federais sem a participação da PGFN, até porque ela que efetivamente atua em juízo nesse assunto. E no que diz respeito à matéria de consultoria e assessoramento, a gente pode destacar que a Procuradoria está presente em todas as questões do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Então, tudo que envolver o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, tem atuação consultiva da Procuradoria. Então, contratos que são feitos com os estados, contrato de natureza financeira, toda aquela administração do Tesouro Nacional recebe consultoria e assessoria jurídica da Procuradoria da Fazenda. Mas algo que chama mais atenção são justamente as reformas. Todas as reformas que partem do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, como a reforma tributária ou partes da reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa, isso tudo passa por uma análise jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda como órgão de consultoria jurídica do Ministério da Economia. O impacto de uma decisão judicial sobre uma determinada tributação, ela está sempre presente, ela é sempre colocada como um argumento nos debates jurídicos que se dão no âmbito do Supremo e dos outros tribunais, né? E tem sido sempre considerado, mas eu diria que não é o elemento definitivo. Ele é considerado, mas não é o elemento definitivo. Tanto não é o elemento definitivo que nós temos algumas
ou várias decisões judiciais que, mesmo reconhecendo o impacto bilionário de certas decisões, mesmo assim elas são tomadas contra, digamos assim, os interesses meramente arrecadatórios do poder público, né? E quanto a essa questão das consequências, também há uma reflexão jurídica cada vez mais intensa, né, chamada até de consequencialismo, no sentido de identificar que repercussões financeiras, sociais, econômicas, determinada decisão pode ter para o erário, para a sociedade. Então, eu diria que nós estamos num momento de construção, né, de mecanismos, de institutos, de reflexões que possam encontrar denominadores comuns entre eventuais direitos de contribuintes que foram violados e os interesses da fazenda pública, que em última instância são os interesses da sociedade como um todo, né? Que vai, via arrecadação, bancar a devolução ou o ressarcimento de determinados tributos. Então, é um momento muito rico de se encontrar caminhos, elementos que possam definir algum tipo de equilíbrio nessas relações, sem desconsiderar os direitos dos contribuintes, porque esses direitos existem, eles têm que ser observados, mas também sem desconsiderar todas as consequências arrecadatórias, administrativas, sociais, econômicas que certas decisões possam demandar. Você gostou dessa entrevista? Tem outras sugestões de conteúdos e entrevistados para o nosso canal? Deixe aqui o seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Um abraço!